Chamamos bem-vindo a todos para participarem desse momento de confraternização e reunião do Departamento de Terceira Idade da Congregação da Redenção, com a participação também da Congregação Sião Laranjal. Sejam bem-vindos. Convidamos a todos para cantarmos um hino e logo após teremos a devoção pela Dona Maria Hall da Congregação Sião. A nossa devoção de hoje tem como tema Quem abandonou quem? Recentemente, um editor de jornais perguntou: será que Deus abandonou o mundo? Periódicos, TVs e outros meios de comunicação gritam contra o crescimento alarmante da pandemia, do uso e do tráfico de drogas, de armamentos, de invasões de um país por outro, explosões, mortes estúpidas em toda parte. Parece que o mundo fugiu do controle. Deus criou um universo lindo, aprazível e ordeiro, onde havia tudo que as pessoas precisavam. A cobiça humana, sempre querendo algo que não temos, trouxe o mal para dentro deste mundo perfeito. É espantoso como Deus não virou as costas, decidido a não querer mais nada com os seres humanos, que abandonaram a sua perfeição original. Ao contrário, Deus está mais perto de nós do que nós estamos de nós mesmos, e nos ama tanto quanto sempre nos amou. Não foi Deus quem abandonou o mundo é que tenta viver sem Deus. Deus não é o culpado pelas terríveis condições atuais do nosso mundo. Deus deseja ardentemente salvá-lo. Na verdade, já providenciou a salvação em Jesus Cristo e oferece a cada ser humano. O que importa é pedir perdão a Deus, por estarmos nos afastando dele, por machucarmos nossos semelhantes, por não termos maior cuidado com o planeta e com as pessoas que nele vivem. Valerá a pena insistir que ele nos ajude a viver do modo que lhe agrada,
no poder e na consolação da fé em Cristo, que Ele mesmo cria e mantém. Eu, o Senhor, lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Salmo 32, 8. Para nossa oração, nós queremos usar o Salmo de Davi, o Salmo 23, tão conhecido nosso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Agradecemos a Dona Maria pela devoção apresentada e passamos a palavra ao pastor para o estudo. Olá, meus amigos, amigas que estão conosco aí no nosso grupo da terceira idade. Momento, então, do nosso devocional, nosso momento de reflexão. E hoje convido para nós refletirmos um pouco sobre as nossas memórias. E eu tenho como base, gostaria de fazer a leitura neste momento, do texto, conforme o livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 19 até o versículo 25. Nós lemos assim:
Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Este é o nosso texto, então, que vai nortear o nosso momento de reflexão. E eu convido agora para que nós pedimos a bênção e a orientação de Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por todas as nossas lembranças, todas as nossas memórias que fazem presente, que adquirimos no decorrer da nossa experiência, no decorrer da nossa vida de caminhada de fé cristã aqui neste mundo. Pai, queremos refletir um pouco sobre as nossas memórias e pedimos a tua bênção, teu amparo e o teu Espírito Santo para que abra nossos corações e mentes e que a tua palavra cresça em nossos corações e pedimos que fortaleça a nossa fé em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. É em nome dele que nós oramos, pedimos e agradecemos. Que assim seja. Amém. Quando nós olhamos para o texto de Lamentações, vale fazer uma pausa e iniciar vendo um pouco do contexto e o propósito deste livro e também para quem ele foi destinado. E há dois, pelo menos, grandes temas que aparecem no livro de Lamentações. Vale lembrar que Lamentações é dedicado a Jeremias, o profeta Jeremias, mas o próprio texto não nos dá a autoria. O próprio texto não fala quem é o autor deste livro de Lamentações. E no texto que nós temos, antigos, então é dedicado a autoria a Jeremias. Também o mesmo autor, Jeremias, ele é citado em 2 Crônicas, lá no capítulo 35. Então temos como uma possibilidade Jeremias. E Jeremias parece, não podemos afirmar com certeza, mas parece ser o autor deste livro bíblico, Lamentações, e por isso assim é chamado de Lamentações de Jeremias. Pois bem, este livro é ali por volta de 586 a.C., mais ou menos. Uns datam 626 também antes de Cristo, então entre 626 a 586 este livro. E o que está de pano de fundo deste livro bíblico é quando a Síria deixava de ser uma potência mundial, a Babilônia e o Egito disputavam o poder. Nabucodonosor, na época, rei da Babilônia, ele havia destruído totalmente Judá, inclusive a cidade de Jerusalém e o templo, lá em 586 a.C. Jeremias registrou neste livro, Lamentações, 3 exílios de judeus para a Babilônia, que ocorreram próximos ali de 586 também.
esse povo que foi levado, exilado, era apenas uma pequena parcela, uma pequena parte da população, mas que representava as lideranças políticas de Judá e as lideranças políticas não, as lideranças eclesiásticas e intelectuais daquela época. E os propósitos por trás deste livro, do livro bíblico, deste autor, foi examinar com sinceridade causas de responsabilidades, as perspectivas futuras ligadas, então, à queda de Jerusalém. E uma pergunta que o próprio livro nos faz é: como alguém podia manter-se fiel a Deus em meio a tão grande calamidade? De um turbilhão de coisas que estava se passando naquela época. Então esta foi a grande preocupação de examinar com muita sinceridade causas, responsabilidades e algumas perspectivas futuras ligadas então à queda de Jerusalém. Jeremias, neste livro, supostamente o autor, lamenta este fim e também o destino daqueles deixados para trás. Ao lermos os 5 capítulos aqui do livro de Lamentações, isso fica bem claro de que o autor reconhece o pecado do povo e a justiça de Deus. E 2 grandes temas que a gente pode observar no decorrer da leitura dos 5 capítulos deste livro é a soberania de Deus e a sua justiça diante de tudo o que acontece, e também a esperança de uma restauração após o juízo, após todo o pecado do povo, a queda de Jerusalém. Então, há essas 2 temáticas, a soberania de Deus e também a esperança no Deus triuno. E aí nós podemos observar, por exemplo, no 1º capítulo deste livro, onde ele fala do lamento por causa de Jerusalém. Ali, logo no início do capítulo 1, versículos 1 ao 11, nós ouvimos o seguinte relato. Nós ouvimos a poesia, o relato da voz em forma de poesia. E nos versículos seguintes, do 12 em diante, ainda no 1º capítulo, nós temos a própria cidade como tal se lamentando. Naquele momento, toda Jerusalém estava se sentindo sozinha, deserta e triste. O povo se foi, o templo foi profanado, destruído. Deus agiu com justiça, castigou a cidade pela perversidade do pecado daquele povo. Agora, finalmente, ainda no capítulo 1, Jerusalém clama a ele. Jerusalém clama a Deus. E no 2º grande lamento, o primeiro, o lamento por causa de Jerusalém, o 2º, no capítulo 2, é o lamento contra o cenário da destruição, onde nós lemos ali no capítulo 2, 1 a 12. A ruína da desolação, as crianças que sentiam fome, todo o massacre que estava envolvido ali. Embora tudo isso era obra de Deus. E isso o poeta não se cansa de falar e repetir. Nos versículos 13 em diante, o livro se dirige à cidade. Depois, clama a Deus em favor da cidade e pede
que Deus olhe com misericórdia, com piedade para a cidade da época, cidade de Jerusalém. E aí nós chegamos no texto do nosso estudo, o terceiro lamento, Lamentações capítulo 3. E ali, apesar de tudo, há esperança. Apesar de tudo isso que eu já mencionei, o autor revela a esperança. Neste terceiro lamento, a agonia da nação aparece na experiência de um único indivíduo. Nas trevas, esmagado e espancado a ponto de perder toda a esperança, a fé ressurge, renasce, nas palavras do autor. Ele lembra do amor e da misericórdia de Deus, conforme os versículos 19 até o versículo 33, aqui do capítulo 3. Meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, quando tudo parece perdido, vem uma compreensão, ou vem a compreensão, de que Deus está perto. E Ele, mesmo com tudo aquilo que o povo pecador cometeu, Ele estende a mão. Ele está com aquele povo, naquela época, para perdoar os pecados dele. E Martinho Lutero, quando escreveu sobre Lamentações, ele diz assim, eu gostaria de ler para vocês. Lutero, ao falar sobre este capítulo 3, ele diz assim, sobre o livro como um todo, Deus permanece oculto em meio aos sofrimentos que nos separariam dele, qual murmulha de um castelo, qual muralha de um castelo. E ainda assim, ele me contempla e não me abandona. Ele, Deus, está lá, pronto a socorrer com a sua graça. E através da janela de uma fé ainda que fraca da nossa parte, ele se deixa ver. Jeremias diz em Lamentações, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Essas pessoas nada sabem a respeito desta fé, e então desistem, pensando que Deus as esqueceu e que é inimigo delas. Até mesmo culpam outras pessoas ou o próprio diabo, e no fim das contas não confiam mais em Deus. Também por isso seu sofrimento sempre as ofende e lhes é prejudicial. E ainda assim, como pensam, prosseguem fazendo suas boas ações, completamente alheias de sua grave incredulidade. Porém, aqueles que em meio a tal sofrimento confiam em Deus e se mantêm em boa e firme confiança nele, os que creem em Deus têm boas intenções para com eles. Veem em seus sofrimentos e aflições puros e preciosos méritos, tesouros incalculáveis, aos quais homem algum pode alcançar. Pois a fé e a confiança tornam precioso perante Deus tudo que as outras pessoas consideram extremamente vergonhoso. Que palavras bonitas do nosso reformador Martinho Lutero. Palavras que expressam as nossas lembranças. Quando nós hoje, irmãos e irmãs, seja na meia, seja na terceira idade, da nossa congregação Redenção, da nossa congregação Laranjal, seja onde você estiver, meu irmão e minha irmã, a olharmos para trás, buscamos as nossas lembranças. E aí nós podemos ver o quanto Deus é bom, o quanto a sua misericórdia é grandiosa para com cada um de nós. E nestas lembranças nós podemos também clamar a Deus, mesmo em meio ao que estivermos passando, aflições, medos, angústias,
desespero, falta de esperança? O que você está passando hoje? O que você está sentindo no teu coração hoje, meu irmão, minha irmã? Aí, o texto bíblico, a palavra de Deus, vem sussurrar em nossos ouvidos. Despertar a nossa fé, aquecer o nosso coração. E aí podemos dizer, conforme o nosso texto, no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo da minha amargura. Quantas vezes nós estamos assim, aflitos, caminhando em caminhos tortos, amargurados, se sentindo para baixo. Mas a palavra de Deus traz à nossa memória o que pode nos dar esperança. E aí, a palavra de Deus nos diz no versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que palavras bonitas, que nos dá ânimo, coragem. Que o Espírito Santo, por meio destas palavras, por meio da palavra de Deus, continue em sua graça e misericórdia vindo até nós, cochichando em nosso ouvido, falando aos nossos corações, para que sejamos todos fortalecidos neste Deus que é amor, que é misericórdia. Neste Deus que nós podemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos fortaleça a fé em Cristo Jesus. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, por todo sempre. Amém. Agradecemos ao pastor pelo estudo apresentado e passamos a palavra à secretária para a leitura da ata. Resumo online da reunião da terceira idade da Congregação Redenção no dia 16/6/2020. O presidente Adão Braga chamou a todos bem-vindos e passou a palavra para a devocionista Iris Govert para a devoção. Elas falam com Deus. O senhor Luiz Hatt, com seus talentos, entoou com gaita de boca os seguintes hinos: exultantes te adoramos para os altos montes, louvo ao Senhor potentíssimo, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. O presidente agradeceu a devocionista e o seu Luiz, passou a palavra ao pastor Valdir Lopes Júnior para o estudo baseado em Salmo 71, oração de um idoso. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me da tua justiça e resgata-me, inclina meus ouvidos e salva-me. O presidente agradeceu ao pastor pelo estudo e passou a palavra ao estagiário Tiago Caetano para encerrar com uma oração e a bênção. Esta live foi acompanhada por 407 pessoas. Sem mais nada a relatar, secretária Selmira Pereira. Agradecemos a todos os que colaboraram para a realização deste momento e também aqueles que estão nos acompanhando a transmissão. E convidamos para a próxima reunião, que será no dia 18 de agosto, no mesmo horário. Gostaríamos que fosse pessoalmente, mas continua sendo online. Agradecendo ao pastor pela apresentação e participação neste momento, peço que ele faça uma oração e encerre a nossa reunião com a bênção. Vamos finalizar o nosso momento de reunião da terceira idade com uma oração e orando em conjunto a bênção do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos pelo dom da vida,
Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, especialmente pelo dom da vida eterna, da qual o teu Filho, Jesus Cristo, conquistaste para nós no alto do Calvário, com o precioso sangue, com sua morte de cruz e sua ressurreição. Pai de misericórdia, obrigado por mais esta oportunidade, onde por meio da tua palavra, o teu Espírito Santo vem sussurrar em nossos ouvidos a chama da fé, a esperança do amor, o amor que se fez carne, habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Amor esse que o próprio Evangelho nos diz, que é o caminho, a verdade e a vida. Pai, continue nos guardando, cuidando, amparando e nos dando força, seja qual for o momento da nossa vida. Quantas memórias, ó Deus, tu nos proporcionaste vivenciar, viver com amigos e familiares. Pai, daqui para frente, assim como estiveste conosco até agora, te entregamos cada um de nós em tuas mãos, para que nos ampare e nos carregue em teus braços quando as dificuldades parecem ser grandes demais. Te louvamos e bendizemos por todas as bênçãos que dia após dia, ao acordar e ao dormir, tu nos proporciona. Pai, por tudo isso, te louvamos e te adoramos. Tu que és Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que reina e que sempre reinará. Nós oramos em nome de Jesus, que contigo e com o Espírito Santo és um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um grande abraço. Até a próxima. Que Deus nos abençoe. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Foi Ele que nos amou, seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu.